Podem sentar um instantinho. Vamos fazer uma pequena exegese, uma pequena meditação sobre a aparição de Nossa Senhora em Cotignac, em Pelé-Voisin. Apesar de no filme eu já ter feito, uma reflexão, uma conclusão sobre isso. E Nossa Senhora também, na mensagem que deu aqui, explicou tanta coisa da aparição dela. Mas é que é tanta luz, tanta riqueza que essas duas aparições encerram, que sempre tem um bocadinho a mais para a gente meditar, para a gente aurir para o nosso crescimento espiritual, para a nossa santificação. Vamos lá então. Começando por Cotignac, vemos como Nossa Senhora pediu nas suas aparições lá que fosse feita uma igreja em sua honra, porque ela queria ser ali mais honrada, mais amada e venerada, e ela também queria que fossem os seus filhos a Cotignac em procissão. Nossa Senhora pediu uma igreja em sua honra, logo ela quer ser honrada, ela quer ser exaltada, ela quer ser glorificada pelos seus filhos. E isso derruba por terra a tese de padres, bispos e todos mais, que dizem que Nossa Senhora nas suas aparições não quer nada para ela, como um famoso cardeal disse uma vez em Fátima, em pleno dia 13 de outubro, dizendo que Nossa Senhora não queria nada, não queria ser honrada, não queria ser amada, não queria nada para ela e que, portanto, ninguém devia dar nada para ela. Isso é mentira, porque em Cotignac, Nossa Senhora claramente pediu que uma capela, que uma igreja fosse feita em sua honra e que os seus filhos fossem ali em procissão. Isso é um dado muito importante. A igreja é um lugar de oração, é um lugar de encontro com Deus, é um lugar de recolhimento, é um lugar de silêncio. Com isso, Nossa Senhora nos indica o caminho da oração para termos um encontro pessoal, vivo e verdadeiro com Deus. Deus não fala na agitação, Deus não fala no bulício, Deus não fala na bagunça. Deus murmura bem baixinho. E os únicos corações que podem sentir esse murmúrio de Deus são os corações que silenciam, são os corações que se acalmam, que se serenam e rezam profundamente diante de Deus. Por isso Nossa Senhora aqui numa das aparições apareceu chorando e dizendo que muitos saem da oração sem nem ter entrado dentro dela. Não param, não sossegam um momento, não aquietam a sua alma um momento para estarem com Deus. Principalmente nos dias de hoje, quando nós somos bombardeados de todos os lados, pela televisão, por telefone celular, por computador, por internet, por tudo quanto é coisa ligada, tudo ao mesmo tempo, nós corremos o risco de cairmos numa agitação desordenada que nos leva à secura espiritual. Tem gente que hoje em dia já nem dorme mais sem ter o telefone, o iPad, o iPhone, sei lá, do lado da cama para ficar olhando ali minuto a minuto o que se passa no mundo, na internet, nas suas coisas. Não tem um encontro com Deus. Não se desliga das coisas vãs do mundo um instantinho para estar a sós a Deus. Como se diz em italiano, tu a tu con Dio. Você cara a cara com Deus. E em Pelé-Voisin, Nossa Senhora falou isso mesmo para a vidente Stelle. Eu queria vir ontem. Numa das aparições, vocês viram, Nossa Senhora falou a ela: eu queria vir ontem, mas você não tinha suficiente paz e serenidade dentro do seu coração para escutar o que eu tinha a dizer. Por isso eu não vim. O coração, quando está ocupado demais, agitado demais, preso e apegado demais
às coisas vãs desse mundo, à agitação, ao bulício, o coração se torna incapaz de sentir o amor de Deus, o amor de Nossa Senhora na oração, a presença deles, e se torna também incapaz de compreender aquilo que Deus quer. A alma fica blindada a todas as inspirações do Espírito Santo. Não há um raio de luz celeste mais que possa penetrar dentro da alma. Por isso Nossa Senhora nos recomenda tanto a oração de intimidade com Deus, o retiro, pelo menos por alguns momentos durante o dia, porque do contrário, nós nunca conseguiremos ter um verdadeiro encontro com Deus na oração. E a cada dia que o nosso coração está seco diante dela e de Deus na oração, ele vai endurecendo mais e vai se tornando cada vez mais difícil nós voltarmos a ter aquela oração com o coração, aquela oração ardente, aquela oração abrasadora que sente o amor de Deus que Nossa Senhora tanto quer. Em Cotignac, nós vimos que o povo de Cotignac obedeceu prontamente a mensagem de Nossa Senhora. Dali a pouquinho tempo, eles já fizeram as procissões que Nossa Senhora pediu, fizeram a igreja que ela pediu, que se tornou pequena, e tiveram que fazer outra maior. E isso lhes valeu a proteção de Nossa Senhora durante a peste, que graçou na França naquela época. E enquanto todas as outras cidades da França morriam, pereciam com a peste, em Cotignac ninguém morreu. E isso nos mostra que a obediência às ordens, às mensagens de Nossa Senhora nas suas aparições, nunca ficará sem prêmio, sem recompensa. E a desobediência também nunca ficará sem castigo. Em Cotignac, nós temos uma novidade, digamos assim, nas aparições de Nossa Senhora ao longo dos séculos. Pois em Caravaggio foi só ela que apareceu, em Thiene foi só ela, em Olcene foi só ela, em Puylaron foi só ela, em Guadalupe foi só ela. E em Cotignac, a diferença que ela tem, que essa aparição tem, dentre as aparições mais antigas dos séculos passados, é que nesta aparição veio também São José, praticamente mais de 100 anos depois de Nossa Senhora. Ele volta a acontecer uma aparição em Cotignac, mas dessa vez de São José. E uma coisa interessante, São José manda o jovem, Gaspar, tirar a pedra que impedia a fonte que já existia ali, que estava ali com certeza oculta, escondida, e a água então sairia e ele poderia beber. E ele, vendo que somente 8 homens podiam remover a pedra, pensou: como eu vou conseguir fazer isso? E São José ordena de novo: eu sou José, ordeno-te que tire esta pedra daqui e acharás água para beber. Ele confiou, teve fé em São José, removeu a pedra sozinho, as pedras todas, e a água fluiu. E ele pôde beber, saciar a sua sede ali, natural, e tenho certeza que também saciou a sede da sua alma, e por causa desse ato de fé e de obediência que ele teve a São José, ainda hoje, as afortunadas pessoas que sabem da existência de Cotignac, eu digo isso porque, embora sendo uma aparição muito antiga, como vocês próprios viram que eu falei no filme, é uma aparição desconhecida, não só do resto do mundo, mas também na própria França. A maioria dos franceses não conhece Cotignac, até hoje. Então, os afortunados peregrinos que sabem da existência de Cotignac e vão lá beber da fonte de São José, por causa da obediência do jovem Gaspar à ordem de São José,
puderam ao longo de todos os séculos, beber da fonte de graças de São José. A Sagrada Família, portanto, se fez toda presente em Cotignac e com isso transmite ao mundo inteiro uma mensagem, né? Se todos nós tivermos a obediência que o jovem pastor Gaspar teve a São José também vai nos ajudar, vai nos dar a força, a graça de remover todos os obstáculos da nossa vida que parecem intransponíveis e vai transformar o nosso sofrimento e a nossa alegria e a nossa tristeza numa fonte inesgotável de alegria e de bênçãos, como ele fez em Cotignac. Mas para isso é preciso que nós tenhamos fé em São José e que nós também façamos a nossa parte, fazendo de tudo aquilo que nós pudermos, todo o possível para remover também os obstáculos que impedem que a fonte da graça de Deus rebente dentro da nossa alma. Quais são esses obstáculos? O pecado, o amor desordenado de nós mesmos, da nossa vontade, das coisas vãs deste mundo, para que assim, verdadeiramente, a fonte da graça de Deus também rebente dentro da nossa alma e transborde em toda a nossa vida. Vimos que em Cotignac, Nossa Senhora apareceu em Paris, a centenas de quilômetros de distância, para o Frei Fiacre, o nome dele é um trava-língua, Frei Fiacre, E Nossa Senhora disse que se a rainha da França quisesse obter a graça de ter um filho, que era a criança que Nossa Senhora segurava nos braços, que deveriam ser feitas 3 novenas em honra dela em 3 lugares diferentes. Em Notre-Dame de Paris, Catedral de Notre-Dame, na igreja de Notre-Dame des Victoires, de Nossa Senhora das Vitórias, que é muito famosa também, lá em Paris, e na igreja de Provence, que era Cotignac. E o Frei Fiacre nem sabia da existência de Cotignac, e Nossa Senhora lhe deu uma descrição perfeita do santuário, do quadro dela e tudo. Ele procurou, achou e foi pessoalmente enviado pelo rei lá para começar as novenas, E 9 meses depois, a rainha da França dava à luz ao rei Louis Deodat, que quer dizer Luís dado por Deus. Deodat é isso, dado por Deus. E foram depois, até quando o rei, o príncipe já era grandinho, foram agradecer a Notre-Dame des Grâces de Cotignac pelo milagre da vida do seu filho. E com isso Nossa Senhora nos ensina que sem haver muitas novenas e orações perseverantes, como eu falei no filme, não há graças de Deus de espécie alguma. Esse negócio que hoje em dia todos os católicos têm, eu vou na missa do padre popstar tal, lá em São Paulo, não sei o quê, que ele cura, liberta, tira tudo, resolve tudo. Nos tempos passados foi isso que Nossa Senhora disse? Procurem um resolvedor de todos os problemas, um padre resolvedor de tudo, que a rainha vai ter o filho? Não. Vai ter que fazer 3 novenas seguidas de oração, se a rainha quiser ter a criança. A rainha obedeceu, o rei obedeceu, Frei Fiacre obedeceu e a graça aconteceu. E aquilo que parecia impossível, porque um dos dois ou os dois até eram estéreis, um milagre aconteceu que nem a São Zacarias e Santa Isabel. Eles tiveram o filho que tanto desejavam e, como agradecimento, o rei consagrou toda a França a Nossa Senhora e por isso a França
pertence desde então a Nossa Senhora, e é por isso que Nossa Senhora gosta tanto da França. Apareceu em Lourdes, que é uma grande aparição, levantou essa grande santa que foi Santa Bernadette, Santa Catarina Labouré, com a medalha milagrosa na Rue du Bac, em Paris. Apareceu também na Ile Bouchat, apareceu em Pularon, apareceu em tantos outros lugares, né, em Pontmain, para dizer, em La Salette, né, a grandiosa aparição de La Salette, em Pontmain, em diversos outros lugares, para dizer: a França é minha, a França me pertence. E embora o demônio tenha começado o comunismo com a Revolução Francesa, a partir da França, para escarnecer, para zombar de mim, dizendo que a França não é minha, é dele, eu vou triunfar na França e no mundo inteiro. Que coisa mais linda! Nossa Senhora diz com a sua aparição de Cotignac e todas as outras que ela fez na França. E não foi na França também que Nossa Senhora suscitou os maiores apóstolos do seu coração imaculado, junto com a Itália, né? Com Santo Afonso, São Geraldo na Itália, que foi São Luís Maria Grignon de Montfort, São Vicente de Paulo, Santo Antônio Maria Claret e tantos outros apóstolos que com a sua vida, escritos e exemplos, deram ao mundo um exemplo brilhante de santidade, de perfeição, de amor a Deus e a ela. E vemos também, né, que em Cotignac resplandece a onipotência de Nossa Senhora junto de Deus. Aquele monte de quadros, de esvotos expostos lá no santuário de Cotignac mostram que daquele santuário ninguém sai de mãos vazias. E até aqueles que à distância invocam Nossa Senhora de Cotignac, ela realiza prodígios em favor dos seus filhos, cumprindo exatamente aquilo que ela disse ao primeiro vidente, né? O Jean de la Baume. Se os meus filhos vierem aqui em procissão me pedirem, eu vou derramar sobre eles infindáveis graças. E em Cotignac, também uma coisa interessante, que além de São José aparecer para um outro vidente 100 anos depois da primeira aparição, vemos que Nossa Senhora veio com 3 santos ao seu lado. São Bernardo de Claraval, São Bernard, né? Santa Catarina de Alexandria, Marte, que também já esteve aqui, deu-nos mensagem, e São Miguel Arcanjo. Eles não disseram nada, mas a sua presença reverente, piedosa junto com Nossa Senhora de Cotignac, Nossa Senhora da Graça, mostra-nos com isso que Deus deseja que nós não honremos somente a Ele e a sua Mãe Santíssima, mas também os anjos e os santos, que junto com a Mãe do Céu formam a corte suplicante pela nossa salvação. Com esta aparição silenciosa dos santos e de São Miguel em Cotignac, Nossa Senhora nos chama a uma devoção nova, renovada, mais ardente, abrasadora pelos santos que deram a sua vida pela fé católica, por Cristo, por Nossa Senhora, para testemunhar a verdade da fé católica, como Santa Catarina, que foi torturada numa roda de dentes pontiagudos e depois teve a sua cabeça cortada. São Bernardo de Claraval, que com os seus escritos, que existem até hoje, vocês já ouviram muitos deles gravados na Hora da Paz, seus escritos sobre a Virgem Maria, tanto incendiou a França do seu tempo, e ainda hoje incendeia o mundo com o verdadeiro amor para com essa mãe. É dele um dos textos mais lindos de Nossa Senhora que eu conheço, que é: e o nome da Virgem era Maria. E no final desse lindo poema de amor a Nossa Senhora, ele escreveu, né? Se Maria te sustenta, não cairás. Se Maria te guia, não errarás o caminho. Se Maria é a teu favor, a favor da tua salvação, alcançarás a meta,
alcançarás o céu. E então verificarás por tua própria experiência com quanta razão São Lucas disse. E o nome da virgem era Maria, que significa estrela do mar. Um dos poemas mais lindos que ele fez a Nossa Senhora. E ele, que era considerado um santo de amor abrasadíssimo pela Virgem Maria, percorreu, todas as regiões da França, e conta-se até que ele, quando pregava, quando ele falava de Deus e de Nossa Senhora, ele falava com tanta sabedoria, com tanta eloquência e ao mesmo tempo também com tanto amor, que as mulheres tinham que segurar os seus maridos, porque eles queriam deixá-las e ir embora com ele para segui-lo aonde quer que ele fosse. Tanto que diziam: Bernardo é um homem que merece que a gente o siga até o fim do mundo. Então ele era um santo abrasadíssimo de amor pela Mãe de Deus, e ele veio juntamente com ela em Cotignac para também nos chamar a essa verdadeira devoção à Mãe de Deus, que consiste em imitar as suas virtudes, em seguir as suas pegadas no caminho da santidade e em procurarmos em tudo confiar-nos e consagrarmos-nos a esta Mãe como seus instrumentos e apóstolos. Em Pelevazan, que é uma aparição mais recente, do século XIX, mas também é virtualmente desconhecida, não só no restante do mundo, mas acredito também que em boa parte da França, vemos como a misericórdia de Nossa Senhora resplandeceu de modo incomparável. Ela própria disse à vidente Stelle: eu sou a Mãe toda misericordiosa. E foi isso que ela veio justamente mostrar em Pelevazan, que o seu amor por todos os seus filhos era tão grande que ela já não podia mais conter dentro de si as chamas desse amor. E então ela veio em Cotignac para derramar esse amor sobre os seus filhos, como uma chuva abundante caindo das suas mãos, como nós vimos que ela mostrou à vidente Stelle. E já antes das aparições, vemos, na história de Pelevazan, lições preciosas para nós. Primeiro, a vidente Stelle era uma moça justa. No Evangelho lemos que São José era um homem justo. O que é um homem justo? É um homem que deixa a sua vontade para fazer a vontade de Deus, que é totalmente conformado com essa vontade e que só quer aquilo que Deus quer e não quer aquilo que Deus não quer. Isso é um homem justo. Justo quer dizer isto. E eu posso afirmar, sem sombra nenhuma de medo de errar, que a jovem Stelle Faguete era uma jovem justa. Era uma alma justa. Nós vemos isso pela própria carta que ela escreveu a Nossa Senhora, antes das aparições, pedindo a sua cura. Vimos o modo delicado com o qual ela escreveu a Nossa Senhora, pedindo a sua cura, para que ela pudesse trabalhar, para sustentar os seus pais que estavam em grande necessidade. Mas ela acrescentou: mas minha boa mãe, se vós não me puderdes curar por causa dos meus pecados, ao menos então concedei-me a graça de ter força para trabalhar. Não poderei terminar a obra que comecei. Vós sabeis que eu sou a vossa filha, que por amor do vosso filho Jesus, eu quis ser uma de suas esposas, quis ser religiosa, quis ser freira, mas por causa da minha saúde, dos problemas da minha família, eu sacrifiquei o meu sonho mais querido, sacrifiquei a minha existência na vida religiosa para aceitar a cruz que o vosso próprio filho me mandou. Então, se vós puderdes curar-me, eu prometo que assim que curada, viverei para proclamar ao mundo a sua glória. É a oração perfeita, porque ela não pediu para Nossa Senhora a graça de ser curada
para depois sair e gozar a vida. E nem usou de artimanhas com Nossa Senhora. Eu vou falar para ela que depois da minha cura, eu vou proclamar a glória dela, mas eu vou, na verdade, gozar a minha vida. Vou viver, né, com uma bon vivant, né, para o resto dos meus dias. Ela não usou dessa astúcia maligna com Nossa Senhora. Ela foi sincera, foi fiel, foi delicada, foi também dócil enquanto escreveu a carta, porque ela disse: se o vosso filho, mas se vós pelos meus pecados não puderdes me curar, pedi então pelo menos ao vosso filho que me deixe doente, mas me dê a força apenas para trabalhar e ajudar meus pais. Então foi dócil. Se Jesus não quisesse curá-la, ela estava pronta para sofrer quanto tempo ele quisesse. E isso nos mostra a diferença de uma pessoa santa para uma pessoa que não é santa. Aquele que não é santo se revolta contra o sofrimento, né? E não aceita que Deus o deixe sofrer. O santo conforma-se com a cruz e a aceita como e quando Deus assim o quer. Vocês podem dizer: nossa, mas isso não é fácil. Pois é, pergunte para Estelle Faguete se para ela era fácil ficar acamada, com o braço cheio de chagas e de feridas, com peritonite aguda, a mesma doença da Jeanne Fretel, que foi curada em Lourdes, que é uma doença dolorosíssima. Todos os médicos descrevem essa doença como uma doença terrível, que castiga muitíssimo o paciente, o doente. As dores são tão fortes que é terrível demais para descrever. A pessoa morre de modo lento, doloroso e extremamente penoso. Tem horas que verdadeiramente seria melhor que o doente morresse logo do que ficar sofrendo com aquilo. E ainda por cima tinha tuberculose nos pulmões, escarrava sangue, vomitava sangue, tinha hemotises o tempo todo. Febre de 39, 40 graus direto, incessante. Dores por todo o corpo, falta de ar, porque o pulmão era cheio de sangue o tempo todo, não conseguia respirar. Imagine se para ela passar tantos meses assim doente. Era fácil? Não era. E no entanto, ela escreveu a Nossa Senhora: se por meus pecados vós não puderdes me curar, então pedi ao vosso filho a mim a força de pelo menos trabalhar, doente mesmo, para ajudar meus pais. Que moça santa! Que moça santa! E vocês vejam que ela escreveu, né? Ela teve uma confiança de criança em Nossa Senhora. Ela escreveu uma carta como um filho que está longe da mãe, escreve e envia à mãe. E mandou que a menina, né, fosse colocar a carta lá na gruta do chateau, do castelo dos seus patrões, que por sinal Estelle amava muito. E daí também nós temos outra lição dela: uma alma justa, que amava os seus patrões, fazia de tudo para agradar os seus patrões, tratava os seus patrões como seus pais, respeitava-os e só procurou o bem deles. Tão diferente de tanta gente de hoje em dia, né? Que procura só fazer o mal para os seus patrões, prejudicar os seus patrões, processar os seus patrões, tomar tudo dos seus patrões e depois ainda chegam diante do altar de Deus e de Nossa Senhora exigindo serem atendidos, sendo que estão com a sua ficha sujíssima diante de Deus com atos de injustiça e ingratidão. Estelle foi atendida por Nossa Senhora porque até nisso ela era uma alma justa, ela era uma pessoa boa. Por isso ela teve merecimentos para ser ouvida por Nosso Senhor. E a própria Nossa Senhora disse nas aparições a ela que a resignação dela durante o tempo da doença dela havia redimido os seus pecados passados. Por isso eles não existiam mais. Nossa Senhora só mostrou para ela numa das aparições
os seus pecados veniais, as faltas leves que ela tinha, porque graves ela não tinha nenhuma. Pecado mortal ela não tinha nenhum. Nossa Senhora só deixou ela ver os pecados veniais para ela ter uma contrição final e, por fim, todos os seus pecados foram expiados. Com isso, Nossa Senhora nos ensina que o sofrimento aceito com paz e resignação desconta os nossos pecados, apaga os nossos pecados, porque aí eles se tornam a rosa vermelha que Nossa Senhora falou tantas vezes aqui nas suas aparições, a rosa mística de sacrifício, a rosa vermelha que nós oferecemos em união com ela a Deus, e assim os nossos pecados são todos expiados, né? Vemos também que em Pelevazan, nas 3 primeiras aparições, antes de Nossa Senhora chegar, veio o demônio para atormentar a alma de Estelle, que estava às portas da morte. E vemos como Nossa Senhora chegou, né? E diante de Nossa Senhora, o demônio, né, furioso, não podia mais permanecer ali. E Nossa Senhora, olhando para ele, disse: o que fazes aqui? Tu não vês que ela está vestida, né, com a minha farda e a farda do meu filho? Que era a medalha de Nossa Senhora que Estelle sempre trazia consigo. Eu não consegui saber se era a medalha milagrosa ou outra medalha de Nossa Senhora. Sei que era uma medalha de Nossa Senhora, só isso. E isso nos mostra o poder das medalhas que Nossa Senhora deu para nós nas suas aparições. Diante dessas medalhas, os demônios não podem nos atacar tanto quanto quereriam, não podem infligir-nos o mal que planejaram, não podem fazer a nós os males espirituais e temporais que eles intentavam fazer, porque diante desses sacramentais, desses sinais sagrados, que tem a bênção de Nossa Senhora nas suas aparições ou qualquer outra bênção, eles, os demônios, permanecem longe de nós. Tanto que, já na 3ª aparição, a Estelle já nem viu o demônio mais com nitidez, mas apenas distinguiu, né, os seus gestos de ódio, de furor contra ela. Não podia mais aproximar-se dela. E aí também nós temos outra lição. Quando Nossa Senhora se aproximou de Estelle, o demônio já não podia mais se aproximar da cama dela para atormentá-la. E isso indica que quando uma pessoa, uma alma, aceita Nossa Senhora na sua vida, vive a verdadeira devoção a Nossa Senhora, ama verdadeiramente essa mãe, se consagra verdadeiramente a essa mãe e se entrega completamente a essa mãe, o demônio sai da vida desta pessoa e não pode permanecer mais ali. Tem muita gente que ao longo dos anos veio aqui desesperado, né? Porque tinha um parente possesso do demônio, ou estava acontecendo coisas que verdadeiramente eram infestações demoníacas na sua própria casa. Mas o que a maioria das pessoas queria? Queria só o remédio para resolver o problema do momento, para que cessassem aquelas manifestações diabólicas, aquelas possessões, mas não queriam a conversão, a mudança de vida e a consagração total à Nossa Senhora. Resultado: mesmo que eu rezasse pelas pessoas, o mal ficava longe um certo tempo, depois voltava, porque encontrava a casa preparada para a sua volta. E o seu estado era pior do que antes. Sem a verdadeira consagração à Nossa Senhora, Satanás nunca vai te deixar em paz. Sem você aceitar Nossa Senhora de todo o seu coração, com as mensagens dela, e realmente obedecer essa mãe, e viver para proclamar ao mundo as glórias dela, como fez a vidente Estelle, Satanás nunca vai parar de agir na sua vida, na sua família, no seu trabalho e nem em tudo que você puser a mão. O único modo que há, o verdadeiro e maior exorcismo, o único e verdadeiro modo de verdadeiramente expulsar o demônio
da minha vida, da sua vida, da vida de todo mundo, das famílias, da sociedade, das leis, das nações, é aceitar Maria Santíssima, como a vidente Estelle fez, como o povo feliz de Cotignac santo fez, e viver para proclamar a sua glória. Esse é o melhor e o maior exorcismo que há. E perseverar na fidelidade a essa mãe, rezando o rosário, rezando suas orações, vivendo para a glória dela. E em Pelevazan temos também uma lição maravilhosa. Nossa Senhora disse a Estelle, né? Você vai sofrer mais 5 dias em honra das 5 chagas do meu filho. No sábado, ou você morrerá, ou você estará curada. Mas se o meu filho te conceder a cura, eu quero que você cumpra aquilo que me prometeu na carta, que você viva para proclamar a minha glória. E Estelle então prometeu, e no sábado seguinte, né, ela até falou para Nossa Senhora, minha mãe, mas já que eu estou em estado de graça, preparada para morrer, não seria melhor então que eu morresse? E Nossa Senhora então disse, sorrindo, né, ingrata, se o meu filho te deu a vida, é porque você deve aceitá-la e dedicá-la para proclamar a minha glória e a glória do meu filho. O que de mais precioso o meu filho deu aos homens nessa terra, senão a vida? E isso nos chama atenção e nos questiona. Para o que você está usando o dom mais precioso que Jesus deu aos homens, que é o dom da vida? A que você está dedicando a sua vida? A Deus ou ao diabo? À santidade ou ao pecado? A Nossa Senhora ou ao inimigo dela? Se você não larga do pecado, se você não sai do pecado, a sua vida só está servindo para espalhar uma coisa no mundo: trevas, pecado e morte eterna. Agora, se você dedicou a sua vida, como a vidente Estelle, para a glória de Nossa Senhora, para anunciá-la ao mundo, então a sua vida está sendo usada para espalhar só luz, só graça, só bênção, só salvação sobre a face da terra. O que é que você tem feito da sua vida até hoje? A quem você tem servido? Para o que você tem dedicado e consagrado a sua existência? O dom mais precioso que Jesus deu a nós é o dom da vida, Nossa Senhora diz. E esse dom, ele só dá uma vez. Você só nasce uma vez. Você só vive nesse mundo uma vez. E depois que você se for desse mundo para a vida eterna, aqui não tornará mais. Então você só tem uma chance de fazer valer a pena Jesus ter dado a vida para você. E o que você tem feito com esse dom? O que você tem feito com essa existência tão preciosa que Jesus te deu? Quando você olha para trás e vê cada dia da sua vida até hoje, se você já tem 40 anos, você viveu 40 vezes 365 dias. Faz a conta de quantos dias dá? Milhares de dias. Com o que você gastou esses milhares de dias que Jesus te deu? Cada hora da sua vida é preciosa. O que você faz com essas horas? Todo dia. Essa semana mesmo. O que você fez com as horas de vida que Jesus te deu? Passou fazendo o quê? Trabalhando para a glória de Nossa Senhora? Ou, entendeu? Deitado em berço esplêndido. Você passou trabalhando para a Virgem Maria, como a Estelle fazia. Numa das aparições até Nossa Senhora chegou e elogiou ela, dizendo, hoje você não perdeu tempo. Você passou o dia todo costurando os escapulários do Sagrado Coração que eu te pedi. Passou trabalhando para a minha glória. Então, não importa, né, o que você faça para a glória de Nossa Senhora, mas o mais importante é que é preciso trabalhar para a glória de Nossa Senhora todo dia.
Se você for olhar, mas o que é ficar ali costurando ali um escapulário? O que é isso diante de um mundo tão grande? Mas Nossa Senhora estava vendo o que a Estela estava fazendo, estava de olho no trabalho dela. Tanto é que à noite, na aparição, Nossa Senhora chegou e comentou com ela. Por isso Nossa Senhora vê tudo que nós fazemos por ela. Seja um terço rezado para a conversão dos pecadores, para as intenções dela, seja 500 Ave-Marias, 1000 Ave-Marias, seja fazendo um escapulário, fazendo um terço, divulgando um terço, fazendo um cenáculo numa casa, pondo um dos nossos filmes na caixinha do correio, não importa. O que importa é que nós façamos algo por Nossa Senhora, né? E que façamos com amor. Quando tem pessoas assim que ficam muito assim, né? Não sabem o que fazer e ficam assim me chateando, fala assim, vai procurar alguma coisa para você fazer? Vai rezar 1000 Ave-Marias, 500 Ave-Marias, vai caçar alguma coisa para você fazer? Vá. Muitas vezes nós perdemos um tempo precioso da nossa vida por negligência. Por isso que Nossa Senhora em Pelevazan, eu gosto muito dessa aparição, porque em Pelevazan Nossa Senhora foi muito assim, decisiva, né? Botou os pingos nos is direitinho lá nas aparições. Ela queria que a nossa vida fosse dedicada a proclamar a sua glória, a anunciar a sua glória ao mundo inteiro, sem perda de tempo. Disse também da oração. Ela disse, o que mais me entristece é a falta de respeito que se tem com o meu filho no Santíssimo Sacramento. E aí a gente não precisa ser muito esperto, né, para entender de quem que Nossa Senhora estava falando, porque os pagãos ou os ateus, aqueles que não creem em Deus, eles não fazem irreverências ao Santíssimo Sacramento, porque estão longe dele. Quem é que faz então? Quem está perto. Quem está perto dos sacrários, quem está metido nas missas e nas igrejas o tempo todo e não ama nosso Senhor, não respeita, não tem consideração por Ele, comete irreverências na sua presença e até sacrilégios, vivendo mal, celebrando mal a missa, não acreditando nem naquilo ali que está falando mais, que está celebrando mais, não acreditando mais que o Evangelho é certo, que aqueles milagres aconteceram, que Jesus ressuscitou, né? Eu, no passado, falei em vários cenáculos aqui que teve uma pesquisa recente na Europa, dizendo que a maioria dos sacerdotes não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. E os que acreditavam na virgindade perpétua de Nossa Senhora, nos dogmas de Nossa Senhora, eram menos ainda. Então, ou seja, celebram missa e falam para o povo coisas em que nem eles mesmos mais acreditam, cometendo sacrilégio. E Nossa Senhora diz que isso é uma das coisas que mais feria o seu coração. E a segunda coisa qual que era? A atitude de distração que se tem pensando em outras coisas durante a oração. E com isso Nossa Senhora nos mostra que não basta apenas rezar, tem que rezar bem, se quiser que a sua oração suba até Deus. Não basta apenas repetir fórmulas de oração, tem que sair do coração, senão a sua oração é vã. E isso mostra também que aquelas pessoas que estão na oração, mas estão o tempo todo só pensando em coisas materiais, pensando em pedir a Deus a satisfação da sua vontade pessoal, ou às vezes até com a cabeça pensando em pecados na hora da oração, tanto pior, essa oração é vã, não serve para nada. A oração que sobe diante de Deus é a oração semelhante à da vidente Stella Faguete, uma oração feita de confiança, de ternura, de amor, de sinceridade, de consagração e entrega completas e perfeita na mão da Mãe de Deus. E isso faz relação com aquilo que eu falei no começo, que aqui nas aparições, principalmente nos primeiros anos, Nossa Senhora algumas vezes apareceu chorando, e quando eu lhe perguntei por que chorava, ela respondeu que era porque muitos saíam da oração sem nem terem entrado dentro dela. É aquela pessoa, né, que não tem aquele encontro com Deus
profundo, intenso, verdadeiro, que reza, né, de qualquer jeito, de qualquer forma, displicentemente, com negligência, distração, com a cabeça voltada para outras coisas, com o coração frio, né? Muitas vezes até assim, dormindo de tédio no meio da oração, de tanto tédio, porque está seca como um deserto. E Nossa Senhora diz que a nossa oração não pode ser assim. A nossa oração tem que ser abrasadora, tem que ser abrasada, tem que ser ardente, fervente como a água em ebulição no fogo. Ela tem que ser ativa. Nós temos que verdadeiramente, né, nos esforçar para elevar o nosso coração a Deus. Ela tem que ser confiante, ela tem que ser sincera, ela tem que ser de toda a nossa alma. Você poderá dizer: mas se eu estou árido, como é que eu vou fazer então essa oração se a aridez me impede de fazer essa oração? Então é melhor eu não rezar e deixar para rezar quando eu estiver fervoroso, quando eu estiver bem. Pelo contrário, quando você está árido, aí é que você tem que rezar mais. Porque se você não perseverar na oração, não insistir em procurar a água viva da oração, você nunca vai sair da aridez. Um viajante perdido no deserto, se ele pensar: eu estou aqui no meio dessa aridez mesmo, então é melhor eu ficar aqui, esperando que venha a chuva ou que nasça uma fonte aqui para eu beber ela e matar minha sede. Se ele ficar ali, vai morrer no deserto. Agora, se ele pensar: devo ir sempre em frente, à procura de uma fonte d'água, de um oásis, de um poço, ou nem que seja de uma poça d'água. Mas aqui eu não posso desse jeito ficar, senão eu morro. A mesma coisa é a pessoa que está árida. Não pode parar na aridez. Tem que rezar sempre mais e melhor, em busca daquela oração viva, daquela água viva, daquela oração gostosa, né? Suave, deliciosa, daquele encontro amoroso e terno com o amor de Deus. Então Nossa Senhora nos chama, através da sua oração de Pelevazan, a renovação da nossa oração. É disso que todos nós estamos precisando. Renovar a oração, renovar o encontro com Deus e com ela na nossa oração, para que a nossa alma não seja um deserto seco e árido, mas sim seja um jardim verde e viçoso de amor, de oração, de dedicação a Deus e a ela. Na aparição de Pelevazan, vemos também uma lição preciosa que Nossa Senhora nos deu, né? A vidente Estelle foi curada e Nossa Senhora então lhe disse: agora que você está curada, viva, dedique-se, como você falou, como você prometeu, a anunciar ao mundo a minha glória. Não percas o fruto que escolheste. Isso é uma coisa muito grave, porque nós achamos que pelo fato de, às vezes, Nossa Senhora nos ter escolhido, ter nos chamado para estar nas suas aparições, segui-la, e ela ter nos cumulado de tantas e tantas graças e favores, nós achamos que nós não corremos o risco de perder aquilo que nós escolhemos, que foi a vida eterna, que foi a salvação que ela aqui nos oferece. E com isso Nossa Senhora nos chama, que se nós nos chama a olhar isso, que se nós não vivermos como a vidente Estelle para anunciar ao mundo a sua glória, nós vamos colocar a perder tudo aquilo que ela nos deu, a eleição divina, a predileção dela, talvez até a predestinação à salvação e ao céu, e perderemos tudo. Verdadeiramente perderemos o fruto que escolhemos. Por isso, fidelidade, consagração renovada todos os dias a Nossa Senhora deve ser uma constante na nossa vida, se nós não queremos tirar o nosso olhar da meta, do fim,
para o qual fomos criados e ao qual Nossa Senhora nos chamou nas aparições, para colocar esse olhar no mundo, nas coisas vãs e passageiras, ou talvez até pior, em nós mesmos. Se nós fizermos isso, pronto, a gente já saiu fora do rumo certo, do caminho certo, e já estamos descambando para o abismo da perdição. Não faz 3 semanas, Santa Marcelina esteve aqui e ela deu uma mensagem dizendo, que onde está o nosso coração, estão postos os nossos olhos. Posteriormente, Nossa Senhora deu outra mensagem e depois vi que Santo Antônio de Pádua, também nos seus escritos, disse isso, mas de uma forma ainda mais clara. Queres saber onde está o teu coração? É onde estão os teus olhos. Veja onde você olha, o que você cobiça, o que você deseja. É ali que está o seu coração. Se você só quer honras e glórias, seus olhos estão postos só nisso e você só persegue isso a sua vida toda, é porque o seu coração está ali. É isso que seu coração ama. Se os seus olhos só veem sexo o tempo todo, é porque o seu coração está ali. Se os seus olhos só pensam em riquezas e prazeres e vida confortável sem Deus, o tempo todo, é porque o seu coração está ali. Se você só tem olhos para a violência, para as obras da morte, é porque o seu coração está ali. Se o seu coração só pensa em vaidades e futilidades o tempo todo, é porque o seu coração está nessas coisas. O coração do homem está onde estão postos os olhos dele. Agora, se os olhos do homem estão postos em Deus, em Nossa Senhora, nas coisas celestes que não passam mais que nas coisas da terra, então é porque o seu coração está em Deus, Não sei se vocês se lembram, mas nas missas, antes do rito da comunhão, tinha aquela partezinha assim, Corações ao alto. Aí o povo todo respondia, o nosso coração está em Deus. Será que o coração do povo católico estava em Deus mesmo quando dizia isso? Ou será que da maioria estava nos prazeres, estava nas coisas vãs desse mundo? Eu acho que se Deus fosse levantar o cobertor ali na hora da missa, dificilmente ia se encontrar um que estava com o coração verdadeiramente em Deus. E é isso que Nossa Senhora vem nas suas aparições em Pelevazan e aqui chamar a nossa atenção. Para a gente sair dessa hipocrisia, de dizer corações ao alto, quando o nosso coração está só no mundo e nas coisas vãs, e para verdadeiramente o nosso coração se voltar a Deus e a nossa vida ser orientada, ser voltada, mirada para anunciar a glória de Deus ao mundo, para trabalhar para a glória de Deus ao mundo. Uma outra coisa muito importante de Pelevazan, quando a Estelle ficou pensando, mas o que será isso? Proclamar ao mundo a glória de Maria. Nossa Senhora foi explicando pouco a pouco como é que ela devia fazer. Primeiro mostrando a placa de mármore para vidente, escrito lá, Eu invoquei Maria no auge da minha aflição e ela me obteve a cura completa do seu divino Filho. Com isso, Nossa Senhora nos mostra que a vidente tinha que testemunhar pela placa que ela tinha que colocar ali em Pelevazan, como também pelo trabalho da sua vida, ela tinha que testemunhar aquilo que Deus tinha feito por ela. O amor de Deus que a curou. Ela tinha que anunciar ao mundo a sua glória. Não apenas ficar escondida dentro de casa, vivendo a fé católica só para si, ou guardando as coisas só para si, como tem muita gente que dizia, Ai, para de falar tanto de Nossa Senhora. Diziam para mim, ai, para de falar tanto de Nossa Senhora, para de pregar tanto, para de fazer tanto cenáculo, divulgar a mensagem de Nossa Senhora. Guarda só para você. E em Pelevazan, Nossa Senhora se pôs contra isso. Não é para guardar só para vocês, não. É para testemunhar. Vocês estão aqui nesse mundo para abrir a boca
e testemunhar e falar de Deus, porque os do bando contrário, os do exército do inimigo, não fecham a boca um momento. Estão o dia inteiro na televisão, na internet, no rádio, em tudo quanto é lado, só proclamando coisas que não prestam. Só divulgando obras de morte, de perdição. E os bons vão ficar guardando as coisas só para si dentro de casa? Deixando o mal ganhar terreno? Não. Nossa Senhora, em Pelevazan, botou todo mundo, ó, podem sair de dentro da toca e do ninho aí, testemunhar. Vocês vão botar a placa aqui em Pelevazan, nos lugares que eu apareço, agradecendo, mostrando, para o mundo inteiro os milagres que eu fiz, as graças que eu realizei, os portentos que Deus realizou por meio das minhas mãos, e vocês ainda por cima vão trabalhar para a minha glória, como a minha filha Estelle. E aí depois, Nossa Senhora foi mostrando, mais formas da Estelle anunciar ao mundo a glória de Nossa Senhora. O escapulário do Sagrado Coração, que Nossa Senhora trazia sobre o peito dela, gente. Vocês vejam, Nossa Senhora gosta tanto dos escapulários, das medalhas dela, que ela até trouxe em Pelevazan o escapulário, não é na mão dela, que nem Nossa Senhora do Carmo, ou como foi em outras aparições, não. Ela trouxe nela, vestida com o escapulário em cima do coração dela, que nem a gente usa, para mostrar para nós o quanto ela ama essas devoções, o escapulário cinza, o verde, o azul, o marrom do Carmo, as medalhas. Na primeira aparição, Nossa Senhora falou para o demônio: o que você está fazendo aqui? Você não vê que essa minha filha traz a minha farda, que é a minha medalha sobre ela? Sai daqui. Da mesma forma, quando o demônio vem tentar você não vê, mas Nossa Senhora vem na hora ao seu lado e diz ao demônio: o que é que você está fazendo aqui? Você não está vendo que esse meu filho, essa minha filha, traz a minha medalha da paz, traz a minha medalha milagrosa, traz a medalha da rosa mística, traz a medalha da face do meu filho, traz os meus escapulários, traz o meu fardo, vai-te embora daqui. E o demônio é forçado a ir, porque é o poder de Nossa Senhora, ele não pode resistir, ele não pode nada contra ela. Então, que poder Nossa Senhora concedeu para nós levarmos conosco sobre o nosso corpo, através das medalhas, através dos escapulários. Ao longo dos anos, os relatos de graças alcançadas aqui pela Medalha da Paz, pela de São José, eu não posso nem enumerar. Vou contar só uns 3 que eu me lembro para ilustrar e confirmar isso que eu acabei de dizer. Me lembro uma vez que uma senhora daqui mesmo de Jacareí, que tinha um filho infelizmente envolvido, com más companhias, envolvido em drogas, um dia foi chamado no portão da casa dela e os bandidos com os quais ele tinha dívida de drogas atiraram a queima-roupa nele, deram tantos tiros, ela trouxe a camisa dele para mostrar, estava tudo queimado, parecia que tinham posto fogo no corpo da pessoa e cheio de buracos. Eu tinha contado mais de uns 10 buracos ali, nem me lembro. Deram mais de 10 tiros no moço assim, de pertinho. Não tinha escapatória. Humanamente não tinha. Ele caiu no chão, eles pensaram que ele tinha morrido, foram embora. E ela, na hora que escutou aquilo, ela só pegou na medalha da paz e pediu a Nossa Senhora, Rainha e Mensageira da Paz, que aparece aqui, que tivesse piedade do filho dela. Quando ela chegou lá no portão, o filho não só estava vivo, vivinho, a camisa toda queimada e esburacada, mas ele estava vivinho, não tinha nenhum furo de bala no corpo dele e das balas ao redor do corpo dele também nem sinal. Desapareceram como mágica. E isso Nossa Senhora fez através da medalha dela aqui. Um outro milagre. Uma senhora estava num ponto de ônibus, acho que em Uberlândia ou Uberaba, não me lembro mais o lugar, mas esse testemunho foi a Dona Lazinha, uma senhora que conhecia a pessoa, que pelas mãos da Dona Lazinha fez chegar até mim. Ela estava num ponto de ônibus esperando o ônibus à noite, e chegou um homem, um tarado, que tinha todos os sinais de possessão, porque falava sozinho, gesticulava de modo frenético,
E ele foi atacá-la para violá-la. Na hora, ela só pediu a Nossa Senhora, Rainha Mensageira da Paz, da medalha, que tivesse piedade dela e salvasse ela ali. Na mesma hora, o homem virou o olhar para a medalha e começou a gritar. Não era ele, era o inimigo de Nossa Senhora gritando nele, dizendo: olha aí, olha a senhora aí, olha essa mulher aí, olha a minha inimiga aí. Se fosse uma invenção, o homem não falaria isso, né? Ele realmente estava vendo algo sobrenatural na medalha, e naquela hora o terror do demônio foi tão grande que o homem ficou paralisado, não conseguiu fazer nada, ele fugiu e ela também fugiu para outro lado e foi salva. Depois, também teve um outro caso, né, de um senhor que o próprio genro dele tramou a morte dele, um empresário, e isso a família mandou testemunho, né? E ele foi vítima de uma emboscada e deram assim uns 20, 30 tiros de metralhadora no carro dele, que era para não escapar. E ele estava com a medalha da paz, que pessoas da família dele tinham vindo aqui e tinham levado e dado para ele lá, no estado em que ele vive. Não vou falar por motivos óbvios, né? E na hora que deram os tiros, que ele viu que ele ia morrer, ele segurou a medalha e pediu para Nossa Senhora salvá-lo. O carro ficou que nem um queijo suíço, de tão furado, mas nele nenhuma bala pegou. E tudo isso graças à medalha da paz. Sem falar em outras graças, né? Teve um centro, uma vez que abriu do lado da casa de uma senhora conhecida minha, aqui em Jacareí, e ela, centro espírita. E ela estava muito aborrecida, porque com uma semana que o lugar lá estava funcionando, coisas esquisitas já estavam começando a acontecer na família e na casa dela. E ela estava muito aflita por isso. E me perguntou o que ela devia fazer. Eu dei para ela uma medalha da paz, na época, que ainda nem era da grande, era da pequenininha, das primeiras que a gente fez em 94, e disse a ela assim, ó: pegue isso, pegue essa medalha que Nossa Senhora abençoou, jogue por cima do muro ou no telhado lá da casa onde funciona, né, o local, e peça a Nossa Senhora que desterre dali. Ela fez. Não deu uma semana, estavam de mudança, dizendo assim que nada que eles faziam mais ali, nenhum trabalho dava certo mais, estava funcionando mais, e que os guias dos espíritos estavam muito bravos, dizendo assim que eles tinham que sair dali imediatamente, que ali eles não podiam ficar mais. Então, foi através da medalha da paz que Nossa Senhora, né, afugentou os demônios daquele lugar. Então, em Pelevazan, como aqui, Nossa Senhora nos mostra o poder das suas medalhas, o poder dos seus escapulários para a salvação do mundo. E até do escapulário verde eu tenho um testemunho que eu lembrei esses dias. Nos primeiros anos eu visitava muita gente nos hospitais. Hoje eu não tenho mais tempo para isso, porque Nossa Senhora quer que eu faça filme, os rosários, meditados, os CDs. A minha missão mudou, não é mais essa. Mas na época, quando Nossa Senhora me enviava, né, para levar o seu consolo no hospital, uma vez eu estava com o escapulário verde e tinha um senhor que estava falecendo e a família dele queria, né, que eu rezasse com ele, mas ele não queria. Ele estava completamente cheio de ódio a Deus, a Nossa Senhora, a tudo, revoltado, não queria saber. E aí eles falaram assim: olha, a gente queria muito que você rezasse com ele, mas ele não aceita. Eu falei assim: muito bem, depois de amanhã eu vou voltar aqui de novo. Eu quero que vocês façam uma coisa para mim. Tome aqui esse escapulário. Dei o escapulário verde que eu tinha na época, pequenininho. Falei: olha, disfarçadamente entrem e coloquem esse escapulário embaixo do travesseiro dele. Através desse escapulário, Nossa Senhora vai amolecer o coração dele, vai tocar, e ele vai aceitar que eu entre no quarto para rezar com ele. Depois, o resto é com Nossa Senhora, ok? Eles falaram, ok. Fizeram o que eu mandei. 2 dias depois eu voltei e eles falaram assim: deu certo. Ele falou que hoje ele aceita que você reze com ele. E daí eu entrei, rezei um pouquinho com ele, né? Que não dá para rezar muito, né?
peguei um novo escapulário, coloquei na testa dele, rezei uma oração de consagração a Nossa Senhora por ele, entregando ele a Deus, a ela, né? Ele também, no meio da oração, fez uma oração assim, livre, espontânea, muito sincera, pedindo perdão de verdade a Deus e a Nossa Senhora por todo o mal da vida dele que ele fez. E deixei ele em paz, né? Eu ia sempre com a minha rosa mística de 30 centímetros, vinda lá de Monte Chiari, de Fontanelle, né? Dei ela para ele beijar, ele beijou, chorou e saí do quarto, né? No outro dia, há 2 dias depois, quando eu voltei, eu soube que ele tinha morrido naquela noite. E aí Nossa Senhora, na aparição subsequente, né? Eu fiquei com aquela dúvida, será que se salvou? Será que não se salvou? E aí Nossa Senhora, na aparição subsequente, me disse, né? Olha, graças ao escapulário verde que você colocou sobre ele, a oração de consagração que você rezou, ele escapou das chamas do inferno. Então vejam que poder tem um simples escapulário, porque foi criado pela Mãe de Deus, dado pela Mãe de Deus, oferecido pela Mãe de Deus e abençoado pela Mãe de Deus. Então nós temos tesouros riquíssimos, e você tem todos esses tesouros aqui à sua disposição. O escapulário cinza, o verde, o azul, a medalha da paz, das lágrimas, das graças, a milagrosa, a da Sagrada Face, que vocês podem adquirir, podem levar, dar para as outras pessoas. Tem gente também que me pergunta, né? A água da fonte, eu posso pôr no filtro lá de casa para ver se o meu marido ou meu filho que bebe, que está no vício do alcoolismo, da droga, para ver se ele larga? Eu posso pôr no arroz, na comida, no feijão? Claro que pode, minha filha, está perdendo tempo. Põe lá, põe no suco dele, se você quiser, põe até na pinga. Talvez ali Nossa Senhora vai dar um gosto ruim naquilo, que ele vai ter ânsia de vômito e nunca mais vai pôr a boca naquilo. Vocês duvidam? Teve uma vez que uma mãe que estava muito aborrecida, sofrendo muito, porque o filho... Olha só, olha a cruz dessa senhora, ela era aqui de Jacareí. Ela tinha o filho que bebia, quando ela era pequena, o pai dela bebia, batia nela e na mãe dela. Casou com um marido que depois bebia. E por fim teve um filho que também deu bebum. Vejam a cruz dessa senhora. A bebida perseguia ela que nem uma maldição a vida inteira. E ela disse, eu acho que eu tenho uma maldição na minha vida, que eu vou morrer com ela e eu nunca vou me libertar. Falei assim, engano da senhora. Nossa Senhora tem a libertação. E aí eu peguei e dei um frasquinho da água da fonte aqui para ela e disse assim, coloque no filtro, na comida, no suco, até na pinga do seu marido e do seu filho, se a senhora quiser. Ponha, que assim, e confie, acredite, reze o rosário e prometa também a Nossa Senhora, que se eles pararem de beber, a senhora vai rezar o rosário todo dia enquanto viver e vai lutar para também rezar em família. Ok? Ela colocou, deu mais ou menos uns 15 dias, eu encontrei com ela de novo no cenáculo, e ela já estava faceira, dizendo assim, que o marido dela foi o primeiro a largar na primeira semana a bebida, e o filho dela um dia bebeu a pinga, né, que ela tinha botado a água lá, e de repente ele falou para ela, falou assim, mas como isso tem um gosto ruim, como eu posso gostar de uma porcaria dessa? A partir de hoje eu não quero mais beber essa porcaria. E não bebeu mais. Como por mágica. Mas foi o amor de Nossa Senhora, que é sempre mais forte que o pecado e o mal do mundo. Se você tem fé, tudo é possível, né? E se você tiver uma fé como a da Estelle, que confiava que Nossa Senhora podia tudo junto de Jesus, ela também vai fazer maravilhas na sua vida. E esse é um outro ponto das aparições de Pelevazan, que torna essa aparição predileta do meu coração também. Nossa Senhora em Pelevazan, digamos assim, revelou rasgado mesmo, né, sem rodeios, a sua glória dizendo, eu sou toda misericordiosa e posso tudo junto do meu filho. O meu filho tem tanto amor por mim
que ele não me pode negar nada. Eu sou senhora do meu filho. Nossa Senhora dizia isso, eu sou senhora do meu filho, senhora do coração dele. As minhas súplicas, aos meus pedidos, o meu filho não me nega nada, porque ele me ama, porque sou a sua mãe. Por isso eu consigo dele tudo quanto peço. Então Nossa Senhora, sem rodeios, falou em Pelevazã que Jesus continua sendo seu filho no céu, ama a sua mãe e nada lhe dá mais prazer e contentamento que conceder os pedidos que a sua mãe lhe faz em nosso nome. E que, portanto, aquele, que despreza a poderosíssima mediação de Nossa Senhora, fecha para si mesmo a porta da graça de Deus. É como Santo Afonso, os outros santos que na hora da paz vocês têm as meditações, São Germano, Santo Ambrósio, falavam, Santo Antonino, que aquele que pretende chegar até Deus sem Maria é como um pássaro que pretende voar sem asas. Não vai conseguir nunca. E em Pelevazã, Nossa Senhora deixou claro isso. Eu sou a única medianeira, a única passagem, a única ligação entre Deus e os homens. E quem não passa por mim, quem não pede a graça de Deus por mim, praticamente, se condena a não ser atendido. Vejam, se você quisesse pedir alguma coisa a um rei, vamos supor, ao rei lá da Inglaterra, o marido da rainha Elizabeth, você não iria primeiro pedir à rainha Elizabeth, que goza de tanto favor e amor junto ao rei, para poder alcançar dele tudo o que você precisa? Ou você iria dar uma de soberbo e ir falar diretamente ao rei, ainda dizendo para a rainha, cale a boca, saia daqui que eu quero falar com o rei, não com você. Se o rei visse você fazendo isso com a rainha, você acha que ele ia escutar com amor e com prazer depois disso que você tinha a dizer? Claro que não, ia te expulsar do palácio imediatamente. A mesma coisa é Jesus. Tem certas pessoas, e dentre elas até católicos hoje em dia, pregadores, carismáticos e tudo mais, que acham que podem ser ouvidos por Jesus sem antes falar com a sua mãe, a rainha do céu, e sem ir à presença dele por ela. A rainha Esther, quando foi entrar na sala do rei Assuero, desmaiou só de olhar a vista, terrível, o olhar terrível do rei. E ela então, quando depois voltou a si, e o rei estendeu o cetro para ela em sinal de condescendência, ela nem ousava olhar para o rei Assuero. E chegou até a dizer, meu senhor, se eu encontrei graça aos vossos olhos, se eu achei favor junto de vossa clemência, concedei-me então o que vos peço, salva o meu povo. E a rainha Esther é figura de Nossa Senhora, que diante da presença de Deus, roga pedindo a salvação do seu povo. E isso tudo a rainha Esther fez para nos indicar que se diante de um rei terreno, a gente tem que ter essa reverência, esse temor, imagine então diante do rei do céu. Então, como que você vai aparecer diante do Rei do Céu e vai dar um tapinha no ombro de Jesus e dizer, e aí, Senhor Jesus, eu sou seu pregador, eu ando com a Bíblia aqui debaixo desse braço, eu ando aqui com os dons do Espírito Santo aqui na minha boca o tempo todo, sai até pena do Espírito Santo, eu liberto, eu curo, eu faço a terra estremecer. Ó aí, meu chapa, dá aí esse milagre aí cura aqueles 300 cegos, 30 ovários, 30 não sei mais o que, das pessoas que estão aqui presentes, mas para todo mundo ver que eu sou donzudo, eu tenho uma turbina do Espírito Santo aqui dentro de mim. Uma pessoa metida, soberba como essa, que reza assim,
Ou dizendo assim, Senhor, eu exijo que o Senhor me escute, eu determino que o Senhor cure agora, liberte agora, faça isso agora. Uma pessoa como essa, né, insulta a Deus, é uma pessoa insolente, atrevida, que ao rezar dessa forma, condena-se a si própria a não ser ouvida. Faz com que a sua oração já seja rejeitada antes mesmo de ser terminada. Então, se queremos ser ouvidos por Deus, temos que rezar, mas como a vidente Estelle fez na sua carta a Nossa Senhora, com aquela delicadeza, aquele amor, aquela confiança, aquela humildade também. Ela disse, né? O vosso filho Jesus sabe que eu vos amo, sabe que eu amo, sabe que eu quis ser uma freira, eu quis ser uma das suas esposas, mas pelos sofrimentos da minha família eu não pude, sacrifiquei então a minha existência. Mas o vosso filho Jesus sabe que eu amo, sabe que eu quero ser inteiramente dele. Então, se pelos meus pecados, olha, reconhecendo-se pecadora, se pelos meus pecados vós não puderdes me curar, então ao menos pedi a ele que me dê a força para trabalhar. Que humildade, né? E por fim prometendo, se nosso Senhor me conceder o que vos peço por vossas mãos, eu prometo, né? Lutar, viver, consagrar minha vida para anunciar a sua glória ao mundo inteiro. Se colocando como apóstola, se transformando em apóstola antes mesmo de receber a graça. Essa é a oração que arrebata o coração do Senhor, que transporta montanhas para o meio do mar, mesmo como ele disse. É essa fé que move as montanhas. E tanto é forte que a Estelle alcançou a graça do milagre. E diante de todo mundo, inclusive do padre incrédulo, do confessor dela, ela se levantou, vivinha, curada, cheia de vida. E a cura, como eu falei no filme, não foi passageira, não. Ela durou até os 86 anos com saúde, gente. E ela foi, peregrinou por Paris, Toulouse, dizem também que ela chegou aí, Tours, cidades da França, falando das aparições, anunciando as aparições de Nossa Senhora. A Estelle foi tão esforçada que ela chegou, como vocês viram, mesmo aí a Roma, pedir para o Papa Leão XIII da época que ele, né, desse a aprovação final ao escapulário do Sagrado Coração, para que todo mundo usasse ele sem aquelas hesitações, né? Ah, mas o Papa ainda não aprovou esse escapulário. Ai, mas isso aqui tem aprovação? Tem o imprimatur? Então, a Estelle foi lá, né, fazendo aquele sacrifício imenso para pedir ao Papa, né, que por fim, então, desse, né, as licenças e tudo mais para o escapulário do Sagrado Coração. E uma coisa interessante é que Nossa Senhora falou para a Estelle, né, quando ela perguntou o que ela devia pôr do outro lado do escapulário, porque Nossa Senhora mostrou para ela só a frente que tinha o Sagrado Coração batendo ali vivo. E aí Nossa Senhora disse a ela, né, olha, você pode escolher o que você quer pôr. Olha que lindo. Nossa Senhora trabalhando em conjunto com a vidente. Ó, você pode escolher. O que você escolher, eu assino embaixo. O que você determinar, eu, né, aprovo. Vejam, as duas unidas, Maria e Estelle, né? As duas, um só coração, uma só alma, uma só vontade. A vontade de Nossa Senhora era a vontade de Estelle. E a vontade de Estelle, o que Estelle quisesse pôr no Sagrado Coração, também seria a vontade de Nossa Senhora. É a perfeita união. Essa moça chegou em vida, em carne mortal, à perfeita união com Nossa Senhora, de forma que as duas, o coração das duas, a alma das duas, a vontade das duas, virou uma só. Só os santos tinham isso. Então essa moça só santa pode ser. Só santa pode ser. E é um pecado, é uma pena ela ainda não ter sido reconhecida como santa e está nos altares, tendo morrido há tanto tempo. É uma pena, é uma perda, é um desperdício para a igreja. Quanta gente poderia mirar, conhecer a Estelle, mirar no exemplo dela, no amor dela, Nossa Senhora, e seguir pelo caminho da santidade com ela também. E ao não fazer isso,
quem sai perdendo é a própria igreja, são os próprios católicos. É uma lástima, né? E Nossa Senhora também falou a Estelle, né? Você pode escolher o que você quer pôr no escapulário, na frente, e daí você vai apresentar a sua ideia à igreja, e ela decidirá. Se ela puser dificuldades e não quiser te conceder o que você pede, então você irá além. Ou seja, se a igreja não quiser fazer o meu escapulário, então você vai fazer. Com isso, Nossa Senhora estava pregando desobediência à igreja? Não. Ela estava pregando que a autoridade dela é superior à autoridade da igreja. E se Nossa Senhora mandou fazer o escapulário, se a igreja não faz, o vidente tem toda a autorização de Nossa Senhora de fazer. Porque a autoridade dela está acima. E é a vontade dela, em primeiro lugar, que a gente tem que obedecer. E não a vontade de outras pessoas contrárias a Nossa Senhora. Felizmente, o Papa Leão XIII, que era um homem muito bom, acredito santo mesmo, que eu admiro e gosto muito dele, ele aprovou o escapulário, não pôs dificuldade, até conversou com a vidente para saber tudo que Nossa Senhora falava da França, do futuro do mundo, né? Do que ia acontecer, as mensagens. Vocês vejam, esse é o verdadeiro papel de um Papa. Conversar com um vidente, saber o que Nossa Senhora disse da boca dele, colher tudo que Nossa Senhora disse diretamente do vidente e não proibir, mas pelo contrário, né? Propagar como o Papa Leão XIII fez. E ele não foi aquele Papa Santo que viu em visão o demônio se apresentando diante de Deus e pedindo um tempo, um século, para tentar o mundo e destruir a igreja? E Deus não disse a ele naquela visão: muito bem, terás o tempo que pedes e mais poder, mas depois disso faremos as contas. E o demônio então saiu e fez tudo o que ele fez no século XX. Bem lembrado, essa visão foi em 1876, mesmo ano da aparição de Pelevazan. Não, 1886, perdão, 10 anos depois, estou confundindo aqui. E vocês vejam, mas já passou um século e o demônio ainda continua solto, a apostasia, as guerras, a violência, o mal no mundo não acabou. Mas lembrando, um século não é 100 anos contados matematicamente. Um século é considerado mais pelo espaço de tempo cultural, né, espiritual e moral de uma época. Então, ou seja, não é que Deus deu 100 anos contados. Deus deu uma época para que o demônio tentasse o mundo e a igreja. Esse século começou ali por volta das aparições de Fátima e ainda perdura até os nossos dias, porque a mudança do mundo na época das aparições de Fátima foi o que determinou a divisão entre um século cultural, né, e outro. Porque de 1917 o mundo mudou muito. Teve a Primeira Guerra Mundial, que mudou muita coisa na face da Terra, o comunismo na Rússia com o Lenin, a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, todas as outras coisas que vieram vindo, que mudaram a humanidade de uma forma tão rápida e brusca como nunca, e profunda como nunca houve antes em toda a história da humanidade. Então nós ainda estamos vivendo culturalmente o século XX, que é o século da perdição, né? Da liberação sexual, da imoralidade, dos maus costumes, das guerras, do predomínio da violência, do ódio, do desamor entre os homens, da frieza dos corações, né? Da superficialidade, né? Dos relacionamentos de uma pessoa para outra, da falsidade, da inversão completa de valores, né? Então nós ainda estamos vivendo esse tempo que nós vivemos. Tanto é que vocês vejam, antes, né, os filhos é que temiam perder o amor dos pais.
Hoje são os pais que temem perder o amor dos filhos, por isso dão tudo que eles querem, dão vazão a tudo que eles querem, a tudo que eles pedem, de medo de perderem o amor dos filhos. E com isso os filhos se tornam cada vez mais perdidos, mais desalmados, mais dados ao pecado e mais imprestáveis para toda coisa boa e só prestam para procurar o que não presta. Vemos a inversão dos valores também, no mundo em geral e até na religião católica. Antes, as pessoas temiam a Deus e a Nossa Senhora. Ou seja, não faziam pecados para não magoá-los e ao mesmo tempo também para não atrair os castigos da justiça divina. E os sacerdotes, inclusive, que eram mais fervorosos naqueles tempos antigos, pregavam fazendo eco à voz de Santo Afonso, de São Luís Maria, de outros santos, salva a tua alma, pecador, agora é tempo de penitência e de temor, serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Passam meses, passam anos, que nem nós cantamos, sem que busques o teu Senhor, de um dia para o outro, assim morre o pecador. Hoje, o que fala? Não, inferno não existe, Pecado, você confessa lá de vez em quando, você ficar vindo aqui confessar pecado, é abuso da misericórdia de Deus. Não, isso aí não é pecado não, isso aí foi pecado no tempo da sua avó. Agora Deus se modernizou, Deus está moderno também. Deus não olha isso aí como pecado, não. Por que você fez? Você fez porque você gostava? Então não tem problema, faça. Não, isso não é nada não, viu? Pode ficar tranquilo. Pecado hoje em dia é só não ser das SEBs, não ser dos pobres, da pastoral dos pobres, da favela, do sem terra. É isso aí que é pecado. Ofender a Deus, crucificar de novo a Deus, a Nossa Senhora, isso aí não é pecado. Pode ficar tranquilo, Até se você quiser, eu tenho 3 cravos novinhos aqui para te dar, para você crucificar Jesus de novo. Já crucificou ele de novo? Não, então toma esses 3 cravos aqui, prega lá na cruz, vai. Então, houve uma inversão completa, dos valores que antes eram certos, sagrados, e agora já não são mais. Os dias santos não são respeitados. O domingo não é mais dia do Senhor há muito tempo. É dia de weekend, ou seja, final de semana, de piquenique, de passeios, de praia, churrasco, cerveja. No fim termina todo mundo bêbado, todo mundo passou o dia na dissipação. Com isso eu não quero dizer que você não possa ter horas de lazer sadio, lazer bom, de descanso, de um passeio com as pessoas que você gosta, tudo dentro, da graça de Deus, é claro, não com coisas erradas. Você pode ter um passeio, pode ter um lazer, Deus não proíbe você de se distrair, de descansar, de dar um passeio, pode, O que está errado é transformar o dia do Senhor em dia do homem, em tirar Deus do centro e colocar o homem no centro. Isso é que está errado. Então, Nossa Senhora diz para nós, que esse tempo que nós estamos vivendo, que é o século do demônio, está para terminar. E o seu coração imaculado vai triunfar. E em Pelé-Voisin, nas suas aparições, já há mais de 130 anos atrás, Nossa Senhora já nos deu uma prova da sua vitória completa, fazendo com que o demônio, a cada aparição dela, a Stella Faguete, perdesse um pouco mais do seu poder. E Nossa Senhora disse, vocês mesmos viram na mensagem também que ela deu aqui explicando, ela falou isso, que a cada aparição dela aqui, também o demônio perde um pouco do seu poder. Mas então por que parece que o mal no mundo está aumentando? Porque a cada vinda de Nossa Senhora, que o poder dele é quebrantado um pouco mais, ele se revolve furioso contra a Nossa Senhora, atacando e fazendo explodir o seu ódio e o seu mal em outros lados. É por isso. Mas isso são só os últimos estertores de uma serpente que já está com a sua cabeça
previamente esmagada por Nossa Senhora e, enfim, em breve, ela vai terminar, né, de macetar essa cabeça infernal e, finalmente, o seu adversário será destruído e o seu poder no mundo aniquilado de vez. Então, em Pelevazan, Nossa Senhora nos dá um sinal seguro da sua vitória. E uma outra coisa muito interessante, a postura de Nossa Senhora no escapulário de lá, com as mãos assim para baixo, soltando uma chuva de graças, relembra muito a medalha milagrosa. Só que na medalha ela está soltando raios, e em Pelevazan ela está soltando gotas de chuva das suas mãos. Mas o símbolo é de uma coisa só, nas duas. É as graças de Nossa Senhora. Nossa Senhora em Pelevazan é a mesma da Rui do Bar, né, que apareceu a Santa Catarina, que vai esmagar a cabeça de Satanás e vai derramar sobre o mundo todo uma chuva de graças eficazes do seu amor, do seu coração, e vai transformar o mundo naquele paraíso lindíssimo que vocês viram no filme, que as cores das árvores, da natureza, dos animais, a felicidade das pessoas será uma felicidade eterna, perfeita, infinita e nunca se acabará. Então, novos céus e nova terra estão chegando para nós. E nós temos que preparar as nossas almas e o nosso coração para esse novo céu e nova terra, purificando a nossa alma todo dia um pouco mais. Porque, como Nossa Senhora disse, nesse novo céu e terra, santificados e puros, nada de manchado e de impuro vai entrar. Então, o tempo de nos purificarmos, de nos limparmos do pecado e nos tornarmos alvos como a neve, tornar a nossa alma branquinha, branquinha como a túnica daqueles eleitos no paraíso do filme, esse tempo é agora. Por isso Nossa Senhora vem todos os dias do céu e está aqui há mais de 21 anos, te convidando, me convidando, todos nós, a conversão perfeita e a salvação. Espero, sinceramente, que e também uma coisa importante que eu já ia esquecendo, que Nossa Senhora falou em Pelevazan. Nossa Senhora mostrou 2 grupos de pessoas para Estelle. Do lado esquerdo estavam os maus, do lado direito os bons. E, como vocês viram, os do lado esquerdo eram barulhentos, gritavam, agitavam os braços, estavam furiosos contra Deus, contra Nossa Senhora, com punhos cerrados contra Deus, querendo dizer: não servirei, não obedecerei a Ele, eu vou fazer o mundo da maneira como eu quiser, eu vou viver como eu quiser e não como Deus manda. E os do lado direito, com velas na mão, calmos, serenos, em oração, pacíficos, quietinhos. Isso mostra o quê? Os maus são barulhentos. Os bons são mansos, serenos, discretos. Mas Nossa Senhora disse a Estelle: eles gritam muito, mas não os temas, porque eu estarei contigo. E esses que estão do meu lado direito, que são o meu exército, que são a minha família de filhos fiéis, irão te ajudar. Então a mesma coisa Nossa Senhora diz para nós hoje: não temas. Não temas os maus, que fazem muito barulho, que gritam, que fecham os punhos e elevam os punhos contra Deus, contra a religião, contra você. Não os temas, porque Nossa Senhora está com você, como ela prometeu que ia estar com a Estelle. Desde que você tenha dedicado a sua vida também para proclamar a glória de Nossa Senhora ao mundo, como a Estelle, desde que você seja justo também como ela era, pode contar com Nossa Senhora do seu lado. E não tema os maus, porque como Nossa Senhora disse, ela estará conosco. E no final, como ela disse, eu converterei os pecadores
e eu vou derramar sobre o mundo inteiro essa chuva abundante de graças que cai das minhas mãos, renovando o mundo inteiro. Mas nós temos que fazer como a Estelle, preparar esse grande Pentecostes, esse grande dilúvio do Espírito Santo que Nossa Senhora promete, consagrando a nossa vida à glória dela, como a vidente Estelle fez. E como vocês viram, né? Pelevazan não vai tanta gente como vai em Lourdes, como vai em Fátima, que é aquela apoteose. Por isso eu falei no filme, essa é a minha e a missão santa de vocês até o fim da vida agora. Tornar essas duas aparições conhecidas, como colocando esse DVD na caixinha dos correios, dando para as pessoas nas casas onde vocês vão rezar, fazer a hora da paz, o rosário meditado, dando nos ônibus, dando de presente para as pessoas. Se você tem um estabelecimento comercial, lá junto da embalagem, lá com os produtos que você vende, mete lá um CD no meio. Você vendeu uma torta? Ótimo, prega lá em cima da torta, lá num envelope bem fechadinho, num plástico bem fechadinho, né? Prega lá um DVD. Faz a surpresa para a pessoa. Você vai ver que, pelo menos por curiosidade, ela vai ver. Né? Você vendeu um bolo, ótimo, junto com o bolo, põe lá em cima lá um pacote lá com um DVD desse para a pessoa assistir e deixa a graça de Nossa Senhora agir. Né? Vai dar um presente de Natal agora que está chegando para alguém, vai dar uma camisa, mete lá dentro da camisa lá um DVD. Né? Vai dar lá um vestido, uma coisa bonita para alguém lá, mete lá junto com o cartão lá um DVD. Deixa a graça de Nossa Senhora trabalhar e agir. Seja criativo. Vai vender uma dúzia de ovos lá da sua granja? Muito bem. Prega lá com o Nurex lá um DVD e fala assim, ó, o ovo é para você alimentar o corpo. Esse DVD é para você alimentar a alma, tá? E assim você vai sendo apóstolo de Nossa Senhora, vai sendo mensageiro dela e preparando o mundo para essa grande chuva de graças do Espírito Santo que ela prometeu em Pelevazan. E que promessa mais maravilhosa da nossa mãe, né? Eu converterei os pecadores. Isso foi promessa. Nossa Senhora não falou por falar, não. Ela não disse assim, eu sou aquela que converte os pecadores, né? Eu converterei. É uma afirmação que remete ao futuro. É uma ação que ela vai desempenhar no futuro. Eu converterei os pecadores. Então, por isso, não se aflija demasiado. Pode se afligir um pouquinho, sim, para rezar mais. Mas demasiado pelo seu filho, pelo seu marido, pelos seus parentes, pelo mundo, pela sociedade à sua volta, não se aflija demasiadamente. Porque Nossa Senhora disse em Pelevazan, eu converterei os pecadores. Reze. Reze como ela pediu a Estelle. Reze o rosário como ela mostrou a Estelle no arco de flores à sua volta, que simbolizavam, né, os 3 terços do rosário. Reze. E ela vai converter os pecadores. Você vai ver esse dia feliz, porque o tempo do demônio está acabando e Nossa Senhora disse que a nossa geração verá o triunfo do seu coração imaculado. Que assim seja. Que esse filme possa ter ajudado vocês, né? Como eu disse antes dele, foi um filme muito difícil de fazer. Eu tive um problema sério no meio desse filme. Fiquei até impossibilitado de gravar, de fazer o filme, com muito medo do que poderia acontecer, porque era um problema muito grave. Sinceramente, eu pensei que daquela tribulação eu não iria passar, né? Embora eu esperasse muito em Nossa Senhora, mas eu fiquei sentindo muito medo, noites inteiras sem dormir, preocupado, sem me alimentar direito, sem poder descansar, com o corpo todo cheio de dores. Mas, por fim, né, Nossa Senhora e Santa Luzia me ajudaram, porque eu invoquei muito ela durante esse filme, e agora na reta final, que estava dando um monte de defeitos assim de última hora, que eu não entendia porque estava acontecendo aquilo, porque eu fiz tudo certo, como é que podia sair errado? Então eu pedi muito também a São Geraldo, meu grande amigo, e ele e Santa Luzia foram lá, mexeram lá, me ajudaram, eu resolvi, e daí, Nossa Senhora,
E daí o filme ficou bom, ficou prontinho, como vocês estão vendo. Esse filme foi feito com duas coisas. Foi feito com a inteligência, com a minha inteligência e a graça de Deus, e ao mesmo tempo também com as minhas lágrimas, porque muitos dias eu fiz esse filme em grande aflição, em grande preocupação, mas Nossa Senhora triunfou, e o importante é isso, o resultado, o fruto está aí, é belíssimo. Eu tenho certeza que vocês foram tocados por Nossa Senhora durante a exibição dele. Eu tenho certeza que muitos mais vão ser tocados pela nossa divulgação ao longo do mês, né? Nos sites e tudo. E muita gente vai ser tocada também quando vocês levarem isso tudo para as casas, para as caixinhas do correio, para os conhecidos de vocês. Eu tenho certeza que Nossa Senhora de Cotignac, de Pelevazan, vai ser mais conhecida, amada, e muitos corações também vão ser muito tocados. E uma coisa muito bonita de Cotignac que eu vi é que lá tem umas peregrinações, uns grupos de homens casados, pais de famílias e solteiros também, que vão a Cotignac, ao santuário de São José, onde ele apareceu e tem a fonte, e de lá vão em procissão também a outra igreja onde Nossa Senhora apareceu. E eu achei muito lindo aqueles homens franceses, né, caminhando a pé vários e vários dias, cantando, rezando em voz alta, sem vergonha de ninguém, né? E eles vão sozinhos, porque geralmente é a mulher que puxa o homem para a religião, quando ela dá muita sorte, hein? E ali em Cotignac, não, ali os homens vão sozinhos, sem mulher, sem filho, sem ninguém. Eles vão porque eles querem, porque eles amam São José, porque eles amam Nossa Senhora. Então eu fiquei muito contente de ver aquilo, porque eu vi que o mundo ainda tem esperança. Tem homens bons, não é só mulheres boas, não. Tem homens ainda que são bons, que ainda são predestinados, com certeza, a serem pais santos, como o pai de Santa Teresinha, a irem para o céu e um dia, lá no meio dos anjos, serem outros tantos anjos de amor e de santidade. Então eu falei, nossa, como o Brasil precisa ver isso. Precisa ver essa devoção desses homens franceses, indo a Cotignac, né, rezar, peregrinar, mostrando que a vida é muito mais que cerveja, é muito mais que jogo de bola, é muito mais do que bebida, é muito mais do que mulher, do que namoro, do que sexo, do que essas porcarias. O homem foi criado para Deus. O homem foi criado para a sua meta, que é a vida eterna, com Deus e com Nossa Senhora. E esses homens de Cotignac, esses peregrinos, como os de Catânia, os de Siracusa, na Itália, dão esse exemplo luminoso, brilhante para o mundo, mostrando que ser homem não é aquele homem que acha que religião é coisa para mulher, para velhas, né? E que homem tem que estar no campo de futebol, bebendo cerveja, falando besteira, traindo, pulando a cerca, que isso aqui é homem. Isso não é homem, não. Isso é animal. Homem, criado à semelhança de Deus, como Adão era antes do pecado original, é homem temente a Deus, que ama a Deus, que serve ao seu Deus, que adora a Deus. Esse é o verdadeiro homem. E em Cotignac, esses homens dão esse exemplo vivo para o mundo inteiro. Por isso eu tenho muita esperança que através também desse filme, né, mais irmãos nossos serão tocados e também se tornarão pais santos, se tornarão exemplos não somente para os seus filhos, mas para o mundo inteiro. Que Nossa Senhora de Cotignac, Nossa Senhora de Pelevazan, a Virgem do Escapulário do Sagrado Coração, Notre-Dame de la Miséricorde, Nossa Senhora da Misericórdia, derrame sobre vocês todos aquela chuva copiosa que ela mostrou a Estelle na última aparição, por meio desse filme, e que ela, que é a mãe que perdoa, que acolhe, que entendeu o sofrimento da vidente Estelle, compreendeu, né? E trouxe para a vidente o consolo, o alívio que ela tanto pediu, suplicou, que Nossa Senhora também derrame sobre vocês as graças da sua misericórdia e faça de vocês grandes santos, como foi a Estelle Faguete, os outros dois também de Cotignac, acredito que são, que ela faça
verdadeiramente um dilúvio de bênçãos cair sobre vocês, sobre todos que assistirem o filme Vozes do Céu 19 aí nos nossos sites, e a todos vocês que me escutam nesse momento, que a chuva abundante de graças da Mãe de Deus caia sobre vocês, suas famílias e sobre o mundo inteiro. Amém.